Temos o prazer de receber a presença do empresário Valdeci Cavalcante, ele que traz informações para a gente sobre a inauguração do Museu da Maçonaria em Parnaíba, como também o lançamento de um livro que traz recortes interessantes da história, aí da vida de Simplício Dias, né? Esse nome muito importante para a nossa história. Valdeci, uma boa noite para você, seja bem-vindo à TV Costa Norte e conta para a gente, né, como é que vai ser esse trabalho, no caso, essa valorização da história de Parnaíba através do Museu da Maçonaria, que vai ser inaugurado amanhã no Casarão, que, lógico, um ambiente muito bem representativo. É verdade. Nós assumimos o grão-mestrado da maçonaria e é bom que se registre, em 208 anos de maçonaria, eu sou o primeiro parnaibano a ocupar o cargo de grão-mestre. E a primeira loja maçônica do Piauí, ela nasceu na cidade de Parnaíba. A loja maçônica de nome Independência, porque ela tinha um princípio maior, um ideal maior, que era a proclamação da independência do Brasil. Então, toda a articulação da independência do Brasil no norte do país foi feita na cidade de Parnaíba, dentro da loja maçônica Independência, da qual o Simplício Dias da Silva era o venerável mestre. E tinha o apoio de grandes mestres maçons, como João Cândido de Deus, Leonardo Castelo Branco e outros. Então, ali foi feita toda a conspiração. E no dia 19 de outubro, eles proclamaram a independência do Brasil e se dirigiram à Praça da Graça, onde foi feito um grande acontecimento. Então, a maçonaria foi a grande organizadora da independência do Brasil em todo o país. O primeiro grito de proclamação da independência do Brasil não foi no dia 7 de setembro, em São Paulo, às margens do Rio Ipiranga. O primeiro grito de independência do Brasil foi na cidade de Niterói, na loja maçônica de Niterói, onde Gonçalves Ledo proclamou a independência do Brasil de dentro da loja maçônica. E o Simplício Dias está entre os 100 maçons mais importantes do Brasil, está a figura de Simplício Dias da Silva. Daí a importância de nós cultuarmos essa figura importante no Piauí, na Parnaíba, no Piauí, no Brasil e no mundo. Nenhum piauiense até hoje teve um brilho maior do que Simplício Dias da Silva teve em todo o país. A imprensa nacional falava da Parnaíba e falava do Simplício Dias. A imprensa europeia falava da Parnaíba, do Piauí, do latino Simplício Dias da Silva, porque ele foi o único brasileiro que fez o maior percurso em toda a Europa numa viagem de luxo, representando as cortes lusitanas. Então, o Simplício era um homem de muito valor. Era um empreendedor, um grande gestor, era um homem educado, criado para viver na corte, era um homem que recebeu uma educação refinada, então era um homem bom, né? E, como diz o professor Zé Nelson, prata de casa a pessoa não valoriza. Então, muitas pessoas, com base na oralidade e no folclore, passaram a falar mal do Simplício. Então, esse livro aqui, que nós estamos entregando amanhã à sociedade, é um livro que procura resgatar a boa imagem do Simplício. Então, o Simplício vai ter agora um resgate nesse livro e que nós vamos oferecer para cada biblioteca de Parnaíba um livro desse para que os nossos jovens tomem conhecimento do grande valor desse parnaibano que é Simplício Dias da Silva. Ele tem tanto valor que, veja bem, o norte do Brasil, antigamente não existia norte nem nordeste, era só norte. Então, a importância de Simplício Dias foi tão grande na proclamação da independência do Brasil que Dom Pedro I deu o título para Parnaíba de metrópole das províncias do norte. Parnaíba, desde 1822, é a metrópole das províncias do norte. Não é Fortaleza, não é a Bahia, não é Salvador, não é Belém do Pará, não é Manaus, não. A metrópole das províncias do norte, desde 1822, é a cidade da Parnaíba. Graças ao trabalho feito nessa cidade, que proclamou a independência e cortou os laços e a força que o Maranhão tinha em favor das cortes portuguesas. Mas o Simplício foi o grande avalizador, colocou sua fortuna, colocou todos os seus empreendimentos em favor dessa causa da independência do Brasil. Mais cedo, no sábado, né, vai ser a inauguração do museu. O que consta no museu? Certamente o senhor e sua equipe
tem buscado recursos, né, materiais que contam a história, inclusive de Simplício Dias aqui na nossa região e da importância, o que as pessoas vão poder encontrar, né, no museu, que vão, lógico, que vão fazer essa importante visita para prestigiar o momento desse histórico na cidade. Bem, nós estamos criando um fato. Os americanos, eles têm esse talento de criar um fato. Quando você cria um fato, você constata que a ideia foi genial. Então, aí você passa a colocar na prática e aquilo vira um grande momento, vira um grande empreendimento. Então, com a criação do Museu da Maçonaria no Piauí, na cidade de Parnaíba, que é muito justo, porque aqui foi inaugurada a primeira loja, então nós criamos um fato. E as peças que estão no museu? Olha, foi muita criatividade. Nós tivemos que criar muito. Nós tivemos que criar imagens de figuras importantes como Leonardo Castelo Branco, que não existe. Naquela época não existia fotografia. Então nós criamos essas figuras através de um pintor, e nós pintamos essas figuras e colocamos uma galeria mostrando os grandes vultos da independência, como Simplício Dias, José Francisco Miranda Osório, João Cândido de Deus e Silva, Leonardo Castelo Branco. Colocamos a família do Simplício, como Sebastião Seixas, que foi intendente de Parnaíba. Colocamos a figura do Antônio Seixas, que ainda hoje está vivo, com 93 anos. A figura do Monsenhor Carlos Seixas, que está aqui em Parnaíba ainda vivo, é Penta Neto. E colocamos algumas peças que se afinam com a história do Simplício e com a história da Parnaíba. Por exemplo, nós conseguimos um oratório que foi de João Paulo Diniz, o primeiro rico português que chegou na Parnaíba. Ele chegou antes do Domingos Dias da Silva. Então nós estamos lá com esse oratório que tem mais de 200 anos. Então você vê que nós estamos, olha, nós temos as espadas aí do grau 33, nós temos uma porção de peças importantes. Esse quadro aí é a visita de Simplício ao Palácio de Versalhes, é o retrato de Simplício, que o original está no Museu do Piauí, em Parnaíba. Aí nós temos o Abdel Cada, que é uma grande... Olha, isso aí é um oratório que tem mais de 200 anos, que está aqui em Parnaíba. Então tem uma porção de peças interessantes que vale a pena você ir visitar o museu. O museu está aberto ao público a partir de agosto, certo? Agora, o que é importante, é o primeiro museu maçônico do Brasil que existe um templo maçônico. Existe um templo onde os irmãos maçons poderão praticar as suas cerimônias maçônicas. É o primeiro e único, até o momento, o primeiro museu que tem um templo maçônico, como os senhores estão vendo aí na tela. Isso aí é um templo da maçonaria, que todas as pessoas terão acesso para visitar um templo da maçonaria. E o que é importante, a peça mais importante do templo maçônico é a Bíblia Sagrada. Porque o maçom é aquele que acredita em Deus. Se a pessoa ingressa na maçonaria dizendo que não acredita em Deus, ele não pode ingressar na maçonaria. Então nós temos esse museu muito interessante, e o que é muito importante é que depois que eu assumi o cargo de grão-mestre, pela divulgação que nós temos feito, pelo trabalho que a maçonaria tem feito, nós estamos quase que dobrando o número de irmãos interessados em ingressar na maçonaria. E isso nos deixa muito felizes. Agora, o livro traz esses recortes de informações que exaltam a importância do Simplício Dias, sua epopeia, como o senhor mesmo coloca, né, na redação, que desmistifica muitas falas anteriormente colocadas, inclusive pejorativas, com relação a este notável homem, né, na história de Parnaíba, do Brasil. Que recorte o senhor pode trazer para a gente referente ao trabalho dele? Você já citou alguns, inclusive referente à independência do Brasil. Simplício Dias nasceu em 1773, filho de um português bilionário, era um dos homens mais ricos do mundo à época, que só em ouro e prata e joias ele possuía 6 bilhões a preço de hoje. Ele possuía 1.800 escravos, multiplica isso hoje por $6.000 o preço de cada escravo. Então era um homem riquíssimo na época. E ele deu aos filhos Simplício e Raimundo uma educação refinada. Contratou preceptores, grandes mestres, professores de dança, de música, de equitação, de línguas. O Simplício aprendeu a falar inglês, francês, alemão, italiano e espanhol. Era um poliglota. Então era um homem refinado. Foi um homem preparado para viver na corte, como na corte viveu, onde inclusive recebeu o título de fidalgo de Dona Maria I. E foi o representante das cortes lusitanas em toda a Europa
visitando a Europa toda e sendo recebido pelo rei Jorge III da Inglaterra, pelo rei Luís XVI da França, pelos reis da Espanha, da Alemanha, da Itália, da Grécia. Então foi um grande vulto que nós tivemos aqui na Parnaíba, que exaltou a nossa cidade, e um homem que tudo que tem na Parnaíba começou com o Simplício, porque riqueza não acaba, ela é passada para as mãos de alguém. Então a riqueza do Simplício nunca acabou, alguém está com essa riqueza, certo? Então nós vemos toda hora gente vendendo terreno, vendendo fazenda que pertenceram a Simplício Dias da Silva. Então o Simplício, ele é esse homem que nós estamos provando que ele sempre foi um homem bom. Simplício era um maçom. Simplício ocupou o mais alto cargo da maçonaria na sua época, que é o cargo de venerável mestre. E o maçom, ele o que é um maçom? É um homem que busca a cada dia ser justo e perfeito. A maçonaria é uma escola de formação filosófica e teológica. Filosófica e que procura aperfeiçoar os irmãos moralmente, intelectualmente, espiritualmente, intelectualmente e familiarmente. A maçonaria é a preparação do homem para que ele seja a cada dia mais justo e mais perfeito. Então, o Simplício, sendo um maçom, sendo um homem de berço, criado muito bem, jamais poderia praticar qualquer maldade contra quem quer que seja. Então, o maçom é aquele que pensa da seguinte forma como pensava Voltaire. Voltaire, quando recebeu uma homenagem na maçonaria, das 9 lojas irmãs de Paris, ele fez um discurso e começou dizendo: fiz-me maçom, porque foi nessa ordem sagrada que eu aprendi a amar e a respeitar a criatura humana. Fiz-me maçom, porque foi nessa ordem sagrada onde também eu aprendi a amar a Deus. Embora digam que eu não acredito em Deus, e é verdade, disse ele, eu não acredito em Deus. Eu não acredito nesse Deus feito pelos homens. Eu acredito sim no Deus que fez os homens. Então nós maçons não acreditamos nesse Deus feito pelos homens. Nós acreditamos no Deus que fez os homens. O Deus humilde, o Deus puro, o Deus sincero e o Deus que ama. Porque o meu tema na maçonaria é amar salva vidas. Então esse é o nosso tema no grão-mestrado que nós estamos já quase que dobrando o número de irmãos na maçonaria piauiense. Por favor, Valdeci, reforça o convite para as pessoas prestigiarem a inauguração do museu, como também o lançamento do livro, que são em locais distintos, né, devido à sua importância. Bem, a inauguração do museu será amanhã, às 17 horas, na Casa Grande, do Simplício Dias da Silva. Exatamente às 17 horas, nós vamos lá receber o prefeito Monsanto e agradecer a ele, porque foi ele quem cedeu o espaço para que nós pudéssemos instalar o museu. E um belo museu. Então vamos lá também prestar homenagem ao nosso grande prefeito, Francisco de Assis de Moraes Souza, Monsanto. E em seguida, nós faremos uma fala dentro do templo, onde o prefeito vai falar e o grão-mestre também vai falar. E depois nós nos dirigiremos para o prédio do Senac, ali na Avenida Leonardo Castelo Branco, onde às 17 horas nós vamos lançar esse belo livro aqui, que fala da história do Simplício, desde a chegada do seu pai ao Piauí até os dias de hoje, onde nós estamos colocando os seus descendentes também como prova viva de que o Simplício não morreu. E ele deve continuar na nossa imaginação, porque o Simplício é o quê? O Simplício é um mito. Às 17 horas no Casarão, às 19 horas no Senac, eventos distintos, mas ao mesmo tempo com praticamente o mesmo contexto histórico em torno, né, do Simplício Dias. Valdeci, com relação ao cenário político agora, né, as configurações atuais, inclusive com a situação onde na situação está como nome de destaque o jovem que é o Francisco Emanuel. Como é que você avalia nessa decisão de colocar esta pessoa, né, ter sido avaliado pelo Grupo Monsanto e ter se disponibilizado o seu nome para a concorrência no pleito eleitoral deste ano? Bem, eu conversei com a Gracinha, ela me disse que o Monsanto queria, e a Dalgisa queriam que eu fosse candidato, e se eu podia transferir meu título para cá.
eu disse, olha, eu não tenho como ser candidato, eu sou o grão-mestre da maçonaria, tenho um compromisso até 2027, eu tenho 8 empresas, meus filhos, claro, nós fizemos uma holding, e que meus filhos tomam conta hoje, e que eu e minha esposa somos membros do conselho, mas nós somos o carro-chefe. Nós decidimos e então restaria muito pouco tempo. Mas pela Parnaíba, a gente faz tudo. Eu até me disporia, a minha família de jeito não queria, mas quando eu disse que me disporia, eles tiveram que aceitar pelo amor que eu tenho à minha cidade. Mas de repente, eu senti que eu não seria o candidato da preferência mesmo da família. Eu senti isso. Então eu liberei a Gracinha. Gracinha, você está liberada. Pode escolher outro. Não se preocupe comigo. Eu sempre fui amigo da família e vou continuar sendo amigo da família. Eu tenho um laço muito grande de amizade com a família. Vou continuar amigo, mas eu não sou candidato e vocês me fizeram até um favor. Então não sou candidato e surgiu outro candidato, que provavelmente era o que ela queria desde o início, né? Doutor Valdeci, muito obrigado pela gentileza da sua presença, sua entrevista. O senhor é sempre bem-vindo à Costa Norte e fique à vontade para suas considerações. Bem, eu que agradeço muito ao meu amigo Osés por me dar esse espaço, agradeço à televisão e agradeço aos telespectadores que me encontram e me parabenizam pela bondade, porque às vezes eu não falo tão bem, mas eles me parabenizam e dizem que é importante esse trabalho que nós estamos fazendo. Então eu fico muito feliz em poder divulgar esse trabalho que nós estamos fazendo através dessa grande televisão.